Você já sabe que quando começa o Vida e Saúde é hora de pensar, de olhar para você mesmo aí, para você mesma e pensar em como você pode levar a sua vida de uma maneira mais saudável ainda hoje. E a nossa proposta é que você faça isso com o que você tem aí na sua casa, ao seu redor, para que seja possível, para que a mudança seja constante para sempre. Então é importante que você aumente a TV, fique ligado, ligue os seus sensores aí de percepção em como você pode conduzir a sua vida de acordo com o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, de uma maneira mais saudável. Antes de começar, você sabe que eu gosto de trazer aqui uma reflexão. Hoje eu trouxe uma frase de Confúcio que disse o seguinte: para conhecermos os amigos, é necessário passarmos pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, a gente verifica a quantidade e na desgraça, a qualidade. Já parou para pensar nisso? Amigos de verdade, você tem, talvez dá para contar aí nos dedos de uma mão, mas eles são preciosos. Então, se você reconhece esses amigos, se você já passou por momentos difíceis na vida e percebeu que tem gente boa do seu lado, seja família, seja amigos que a gente escolhe ou família que a gente escolhe, não é? Valorize essas pessoas. Diga um alô, diga um oi, diga que essa pessoa é importante para você, que isso também promove saúde. Combinado? Bom, hoje a gente está falando aqui sobre respiração. Toma aí uma respiração bem profunda. Agradeça a Deus se você estiver tudo bem, mas se não estiver tudo bem, eu quero que você fique bastante ligado aqui. Se você tem crianças em casa, se você tem convívio com alguém que fuma, se você mesmo fuma, tá na hora de repente começar a pensar melhor nos seus queridões aí, doutor Aurélio. Tudo bom? Tudo bem, doutor? Me sinto honrado de estar aqui, poder passar um pouquinho de conhecimento, tirar alguns medos aí. Eu tô feliz também que a gente vai poder mergulhar nesse assunto de cabeça para tentar entender por que é tão importante cuidar da saúde dos pulmões. Muito bem, principalmente nos grandes centros, a gente tem um número enorme de doenças respiratórias por causa da poluição do ar. E você sabia que a asma é uma doença tão frequente e ela comete 12% a 15% da população mundial? Nossa, bastante gente. E sabia que muitos atletas olímpicos têm asma também? Não, essa eu não sabia. 12 a 13% dos atletas até solicitam ao Comitê Olímpico Internacional para usar as medicações inalatórias. Então dá para ter uma vida normal, ainda ser um atleta olímpico. Olha, de alta performance. De alta performance e trazer uma medalha para casa. Ah, isso é boa notícia. Agora, você sabe, doutor, muita gente convive com doenças respiratórias, mas apenas convive, acaba não tratando. A Rafa foi para as ruas para saber como é que é essa relação das pessoas com a asma ou com doenças respiratórias. Coceira no nariz, na garganta, olhos lacrimejando, são alguns dos sintomas das famosas alergias respiratórias. E hoje eu vim até o interior de São Paulo, num shopping da cidade de São José dos Campos, descobrir se as pessoas de fato têm esse tipo de alergia e quando elas mais sofrem. Você tem algum tipo de alergia respiratória? Não, eu não tenho. Conhece alguém que tem? Conheço minha filha. Ela tem rinite alérgica e sofre muito. Sim, tem. Quais? Sim. Tenho rinite alérgica, aí se ataca a rinite, ataca a sinusite, dependendo do perfume, sou bem alérgica. Tenho sinusite, rinite e bronquite asmática. Não, não tenho. Conhece pessoas que têm as ites da vida? Sim, meu filho. Não, graças a Deus, mas meu filho tem, bastante. Ele e minha nora, bastante. E como que é? Tem alguma época do ano que sofre mais? No inverno, tempo chuvoso? Como que funciona? Mudança climática e inverno, é muito sofrido. Eles sofrem muito com esse período todo aí de transição, então tomaram vacina já, mas pisaram na bola, não continuaram o tratamento, estão sofrendo lá. Obrigada, viu? Inverno. E como que você trata a doença? Quando ataca, quando dá crise, como que funciona? Normalmente eu uso os remédios mesmo, que a minha otorrino recomenda. Então, não faço. Daí quando ataca muito, eu faço. Agora eu tô querendo mudar na alimentação, porque eu tava vendo uma nutricionista aqui de São José falando que se tirar o leite por alguns dias, derivados de leite, melhora bastante a parte de alergia. Então tô querendo tentar. Olha aí, cada um se vira como pode, doutor. Os sintomas realmente são bastante incômodos das alergias, mas a asma não é considerada um tipo de alergia, ou é? Na verdade, existem dois tipos de asma, a asma alérgica e a asma não alérgica. A mais comum é a asma alérgica. A asma é uma doença crônica, ela não tem cura
e ela é herdada desde os nossos pais, avós, é uma predisposição que a gente tem no nosso organismo e em contato com os fatores ambientais, os nossos pulmões reagir de forma exagerada aos fatores ambientais. Muita gente pensa assim, nossa, minha imunidade é fraca, fico doente o tempo todo, toda hora estou tossindo, com falta de ar. Isso não tem muito a ver com imunidade fraca, mas é uma imunidade que reage de forma tão exagerada que acaba dando transtorno para o indivíduo. É interessante essa coisa de imunidade tão forte, ou tão, de repente, tão sensível, eu diria assim, que ela acaba até agindo, exagerando aí nos sintomas. Quero saber o seguinte, quais são os sintomas mais clássicos de asma? Bom, a asma, a gente suspeita de asma quando, primeiro, a gente tem pais, irmãos que têm quadros alérgicos, avós que já tiveram, e começa muito na infância. Então, é um bebê que já foi considerado um bebê chiador, tem muita tosse, principalmente em períodos em que vai chegando o inverno, o ambiente um pouco mais com poeira, então a tosse é muito frequente. Ela pode ter falta de ar, principalmente a criança, quando ela corre, às vezes o pai nem desconfia, ela começa a correr, brincar e não gosta de correr muito porque começa a tossir. Então o pulmão já está reagindo de forma exagerada e dando um sinal como a tosse, por exemplo. Quer dizer, de repente ela não vai apresentar aquela coisa da falta de ar ou de ficar ofegante, se sentindo sem essa sufocada, mas ela pode ter um começo de asma já, Sim, então. em quadros leves iniciais, às vezes só tosse já pode ser um indicativo que essa criança pode ter asma. Mas via de regra é o seguinte, a gente lembra, né, das histórias de avós aí, de pais, que a pessoa começa com uma chiadeira e de repente vai para o pronto-socorro e fica com medo porque usou muita bombinha e acha que a bombinha faz mal. Então, esse histórico de uso de inalações na infância e de crises de falta de ar, de ter que ir para o pronto-socorro, fazer inalação, isso é um indicativo muito forte de que a pessoa tem asma. Tá, então se eu já tenho algum histórico assim na família, eu posso ficar esperta. Principalmente de doenças alérgicas, né? De rinite alérgica, sempre quando muda a temperatura ou exposição ambiental, a poeiras ou gases, cheiros fortes e a criança começa a descompensar, principalmente com um quadro de tosse, isso pode ser um indicativo de asma. Sim. Entendi. Você falou de bombinhas, doutor, e a gente encontra no mercado muitas opções, inclusive fico alerta aqui para você não escolher qual é a mais bonitinha não, precisa ser indicação médica. Só que existe também assim talvez um passado que realmente não favorece muito o uso ou a adesão da gente, dos pacientes ao uso das bombinhas. Queria que você falasse um pouquinho disso, se existe realmente prejuízo, se tem perigo a gente usar bombinha ou se elas são realmente melhores hoje. Teru, antigamente as bombinhas elas só aliviavam sintomas. Hoje as bombinhas, isso hoje eu falo de 30 anos para cá, começou a se utilizar de forma mais frequente pelos médicos, mas antigamente só usavam os broncodilatadores. O que são os broncodilatadores? Eles abriam os brônquios e melhoravam a passagem de ar, só que eles não tratavam a inflamação gerada pela asma. Então, logo que passava o efeito dos broncodilatadores, fechava-se novamente o brônquio, a pessoa tinha falta de ar e ela tinha que usar doses cada vez maiores a ponto de ter que ir para o pronto-socorro já em insuficiência respiratória, quase morte, e muitas mortes tivemos assim, por falta de tratamento adequado. Entendi. Então as pessoas têm medo das bombinhas. O que a gente tem hoje? As bombinhas, elas têm dois tipos de função. Elas dilatam os brônquios, e depois a gente vai explicar o que são os brônquios e como a gente faz para dilatar os brônquios. E elas têm uma outra medicação que trata a inflamação. A pessoa vai estar sempre dependente de medicação? Não. Algumas pessoas sim, elas ficam dependentes dependendo da gravidade da asma. Mas outras pessoas, elas só precisam usar a medicação no período de crises. Então, qual que é a dica? Use direitinho conforme o médico prescreveu. Tá. Quanto melhor usar a bombinha, quanto melhor usar a medicação inalatória, mais fácil vai ser depois retirar e tirando gradualmente as doses da medicação. Ah, tem isso então. Tem. Então, se a gente faz o uso direitinho, conforme a prescrição, e não fica com aquele medo, já me senti melhor, não vou mais usar. Isso quer dizer que eu posso estar dificultando o tratamento geral? Sim, porque pode ser um problema. Veja, uma pessoa que não faz exercício, Tá. ela não sente falta de ar. Só vai sentir falta de ar quando ela faz um esforço maior. Às vezes, os sintomas de tosse, de irritação no peito, dor já passou, e ela acha que ela está bem. Mas como ela não faz atividade física, ela não sente falta de ar, que é onde ela mais vai precisar do pulmão dela.
Só que a asma pode estar em atividade, fazendo com que ela, pouco a pouco, vá perdendo capacidade pulmonar. Vamos tentar entender essa história um pouquinho melhor, doutor? Mostrando o funcionamento do pulmão. Eu sei que você trouxe aqui uma animação, pode mostrar de como... Explica pra gente o que está acontecendo aqui. Bom, aqui mostra o pulmão, então essa aqui é a traqueia, divide entre o brônquio esquerdo e o brônquio direito, e como uma árvore vai se ramificando em vários galhos. Então, a asma é uma doença dos brônquios, como se fossem os galhos de uma árvore. Então, o que acontece? O ar, ele entra e ele atinge até a parte final dos brônquios, onde estão os alvéolos que fazem as trocas gasosas. Porém, na asma, o que acontece numa asma grave? Então, se a gente for ver aqui, olha só, esses são os brônquios por dentro. Tá. Então, existe essa musculatura que está em volta, né? Essa musculatura, ela tende a se contrair. Então, olha só o que acontece quando a pessoa entra em contato, por exemplo, com uma pessoa que tem asma, entra em contato com ar mais seco e frio, ou ela tem uma inalação de poeira. De repente mudou de temperatura, ou entrou em contato... cobertores, cortinas, ácaros, carpetes. né? O próprio tabagismo domiciliar dos pais. Então, todas as partículas, micro-organismos, eles entram em contato e o pulmão reage de forma exagerando, fechando os brônquios, né, as vias aéreas que a gente chama, e produzindo Olha lá, secreção. vai meio que inchando ali por dentro. Exatamente, e reduz a passagem de ar, né? É isso que acontece. E aí, o que as medicações inalatórias fazem? Elas vão nesses lugares onde estão inflamados e acabam relaxando, os broncodilatadores relaxam essa musculatura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco melhor aqui, doutor, isso. Aí. Olha lá. Então, eles vão relaxar essa parte aqui. Relaxa a musculatura que está em volta e tira a inflamação. Entendi, olha lá, relaxando. E aí a passagem do ar fica mais espaço, obviamente, para o ar passar. O problema é que quando a pessoa não faz uso da medicação adequada, usa só broncodilatadores, não tira a inflamação. Logo que passa o efeito, volta tudo de novo. Ah, entendi. Então, às vezes a pessoa melhorou um pouco, só que não melhorou totalmente, para de fazer o tratamento, logo depois de alguns dias, ela vai ter crise novamente. Volta a secreção, volta aquele inchaço. Exatamente. Como que a gente faz para prever isso? No exame de rotina, a gente tem um exame que chama espirometria, que é a prova de função pulmonar. É isso aqui? Você usa esse tipo de... Exatamente. Antigamente usavam aparelhos enormes, né? A tecnologia evoluiu e hoje a gente tem um ultrassom que mede o fluxo respiratório. Então, liga-se no computador e aí a pessoa sopra com toda a força e a gente consegue ver através de gráfico se a pessoa tem obstrução na parte mais lá longe das vias aéreas ou nas partes mais centrais e sabe usar exatamente a medicação que vai agir onde está o pulmão, onde os brônquios estão doentes naquele momento. Não sei se você consegue mostrar aqui, doutor, aquela primeira imagem mostrando o pulmão como se fosse uma árvore cheia de raminhos. Sim. O que acontece? A pessoa que tem asma, ela relata que ela sente um cansaço, que ela sente assim uma fadiga até só por respirar, o que deveria ser uma função natural, automática, né? Quando a asma ela é um pouco mais grave, causa alterações crônicas no pulmão, o que acontece? Como elas se fecham, o ar ele tende a ficar mais preso na periferia, tá? Então aqui, olha só, o ar entra e como está fechado na periferia, a respiração fica muito curta. Só que durante o repouso ela não necessariamente sente falta de ar. Qualquer atividade física, como a respiração está curta, a capacidade está reduzida, ela já sente falta de ar. O que significa esse ar que parece que não sai daqui? Isso que chama aprisionamento aéreo. Então quer dizer que ele não está com toda a capacidade pulmonar ali funcionando? Não. Aí quando a pessoa usa direitinho as medicações, a gente consegue abrir os brônquios e voltar. Olha lá. Então a respiração entra e aí tem a normal. expiração normal. Doutor, é possível viver bem? Você disse que existem até atletas olímpicos que convivem com a asma, que praticam atividade física e que, na verdade, vivem disso. Com certeza. Mas parece que tem tantas pessoas sofrendo para fazer atividades do dia a dia, para pegar um ônibus. E a gente precisa realmente conviver com tudo aquilo que, de repente, está trazendo prejuízo. Estou pensando aqui no ar-condicionado do trabalho, estou pensando no ambiente de casa. Quais são, assim, os itens que a gente devia se preocupar mais? Uma pessoa que tem asma ou que tem mais problemas respiratórios? Veja, a gente não consegue eliminar todos os fatores que podem desencadear uma crise de asma. A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida com as medicações para o controle e principalmente a atividade física. Então, a atividade física, às vezes a pessoa tem alguma sequela com uma redução leve da capacidade pulmonar. Só o fato dela já fazer atividade física e se condicionar, ela supera a limitação que ela tem dentro do pulmão.
Então é muito importante a atividade física. Os fatores ambientais a gente pode eliminar dentro de casa. Se a pessoa tem uma asma alérgica e ela sabidamente piora com poeira, com bicho de pelúcia, com ácaro, então a gente já começa a eliminar isso dentro de casa. Cobertor, assim, os mais tradicionais. Você sabia né? que um travesseiro, depois de 3 anos, 30% do peso dele é de ácaro? Não. De dejetos do ácaro? Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui no próximo bloco, inclusive o que a gente precisa fazer para cuidar assim, dessa higiene, mas realmente são dados assustadores, a gente tem que ficar esperto. Queria saber a diferença entre asma e bronquite. Tá. A bronquite, qualquer pessoa pode ter. Ela depende principalmente dos fatores ambientais. Então, depende de hobby, do trabalho, tem pessoas que fazem pintura, soldadores, pessoas que trabalham na metalurgia, garagistas que manobram carro, estão sempre com a combustão dos veículos, vírus e bactérias. Então, muitas vezes a gente começa com um quadro de tosse muito irritativa, e isso é uma bronquite causada por algum micro-organismo ou algum poluente ambiental. Então, a bronquite qualquer um pode ter, é uma irritação que ela tende a ser passageira. Lógico, tem pessoas que têm bronquite crônica, aí já são sequelas do tabagismo ou exposição prolongada em ambiente de trabalho, a poluentes sabidamente que causam isso. E a asma, ela já é uma doença crônica em que ela tem um fundo genético, né? É um herdado dos pais, dos avós, uma predisposição a reagir de forma exagerada. E qual que é a reação exagerada? É com bronquite. Então, a asma é uma predisposição a desenvolver bronquite também. Interessante. E você, o que você faz para combater, para conviver com sua doença respiratória? Você busca a ajuda do médico? Você faz o tratamento direitinho? Você viu aqui que o Dr. Aurélio mencionou que se a gente faz o tratamento, segue direitinho as prescrições, as recomendações, a tendência é que a gente tenha muito mais eficácia no tratamento, não é não, doutor? E que a gente possa abandonar depois. Peru, as pessoas têm medo de usar medicação. Medicação não vicia. Quanto mais regular e de forma que o médico prescreveu ela utilizar a medicação, mais fácil vai ser mais depois. Chance ela mais tem chance de eliminar. vai ser de retirar. Isso tem passos de aumento das doses em crises e retirada gradual quando a pessoa vai melhorando. Por isso que é importante o acompanhamento. Um tratamento bem feito, ele pode ser eficaz e mesmo assim eu tenho que retomar o tratamento em caso de crise, doutor? Sim. Tem pessoas que têm asma, aí vai da classificação da asma. Tem asma desde asma intermitente, que a pessoa só tem no inverno, ou quando uma exposição muito acentuada aos poluentes ambientais, e até asma grave, em que a pessoa precisa de medicação e associação de medicações durante o ano inteiro. Então, qual que é o intuito do tratamento? Pegar aquela pessoa que está com quadro de asma, às vezes até asma grave, e trazer para um quadro leve, intermitente. Então, não existe cura, porque a predisposição, ela sempre vai ter. Tá. Só que existe uma forma da gente controlar. Ótimo, vamos controlar. Você é até um atleta olímpico. Quero saber o seguinte, qual é o problema da gente ir levando, ir convivendo com aquela tosse, com aquele mal-estar, sem se preocupar, sem buscar a ajuda profissional? Existe algum agravamento da doença? Sim, o que acontece? Então, a gente viu ali no computador os brônquios, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês. Olha só, a asma, ela tem como o principal problema a contração dessa musculatura e fechamento dos brônquios, tá? Pode mostrar aqui então, isso. Aqui, ó, fechamento dos brônquios. Quando usa a medicação bronquidilatadora, acontece isso aqui. Agora, algumas pessoas que não tratam adequadamente a asma, pode acontecer o remodelamento dos brônquios, que é o crescimento dessa camada interna e uma redução crônica da passagem de ar. Então, um problema de não fazer o tratamento adequado da asma é ter uma sequela. E aí, as medicações, elas pouco conseguem reverter este crescimento interno. Elas conseguem mais dilatar e relaxar essa musculatura e tirar a inflamação, mas às vezes não conseguem reverter. Pensando na qualidade de vida, doutor, uma pessoa que tem essa capacidade de respiração ou tá já realmente com essa coisa crônica, que perdas, que prejuízos essa pessoa pode ter? Prejuízo no trabalho, qualidade de vida, às vezes coisas que ela gostava de fazer, ela deixa de fazer. Veja, Teru, você sabia que com envelhecimento, poluição ambiental, uma pessoa normal, que não fuma, que tem uma vida sadia, com 21 anos, ela tem 100% da capacidade pulmonar. Aos 80, ela vai ter somente 60%. Olha só, uma pessoa saudável. Saudável, só que ela não sente falta desses 40% que ela perdeu, porque isso faz parte do envelhecimento natural. Agora, uma pessoa que não faz o tratamento,
vezes ela pode ter uma perda muito mais acentuada. Ou ela é fumante, essa perda é muito mais acentuada e ela vai sentir falta de ar e perda de qualidade de vida. Então, cansaço, eu estou imaginando. como a gente já tem uma perda gradual com a idade... Natural. Então a pessoa fala assim, poxa, mas eu parei de fumar há muito tempo e hoje eu estou sentindo falta de ar. É, porque ela perdeu a reserva que ela tinha. Então, na asma também, em algumas pessoas funciona assim, você vai perdendo uma reserva e depois pode ser aquele idoso que está sempre com falta de ar ilimitado e deixa de fazer as atividades que dão mais prazer, atividade física. Por isso que tem que cuidar hoje, né, doutor? Exatamente. Doutor Aurélio, quero agradecer a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. A gente vai trazer ele aqui mais vezes para falar sobre a saúde dos pulmões, é super importante. Mas agora o nosso papo fica por aqui. A gente vai ter mais dicas aqui no programa de hoje falando sobre limpeza de ambientes, mas agora é a hora do quadro Raio-X. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os benefícios do tomate, um alimento tão comum, que é tão rico também e versátil. Vamos ver. Hoje no quadro Raio-X nós vamos falar sobre um fruto muito conhecido por nós. Olha quem? O tomate. Mas normalmente a gente conhece esse fruto em preparações salgadas, não é mesmo? Além de propriedades anticancerígenas que a gente ouve falar sempre, principalmente aqui no Vida e Saúde. Mas hoje no quadro eu vou te mostrar que esse fruto aqui tem diversos benefícios para a sua saúde. Você sabia que o tomate é uma fruta? Apesar de normalmente ser usado como legume em saladas e prato quentes. Ele é um ingrediente muito utilizado em dietas de emagrecimento, porque cada tomate tem apenas 25 calorias, além das propriedades diuréticas, água e vitamina C, que melhora o sistema imunológico e a absorção do ferro nas refeições. O tomate tem como principal benefício para a saúde ajudar a prevenir o câncer, principalmente o câncer de próstata, porque tem muito licopeno, que está mais disponível quando o tomate ele é cozido ou consumido em forma de molho. Mesmo sendo criticado por ter muito agrotóxico, esse alimento tem muitos benefícios e, é claro, deve ser consumido. Adoro tomate, agora temos mais motivos para consumir mais dessa fruta. É até estranho falar fruta, né? Mas vamos falar o que é certo. Seguinte, olha só, a gente vai voltar daqui a pouquinho do intervalo e a Tatiane Costa vai ensinar pra gente como a gente pode higienizar melhor os nossos ambientes domésticos para evitar as doenças respiratórias. E ainda aqui no Vida e Saúde você aprende essa receita maravilhosa de quiche com queijo painço e shimeji. Gente, receita incrível aqui no Vida e Saúde. Você precisa aprender o passo a passo dessa receita maravilhosa. A gente já volta logo mais com muito mais sobre saúde para você.